Oi, gente, meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de cura energética e vim aqui falar com vocês hoje sobre o conteúdo desse livro, A Ciência de Ficar Rico, tá? Tá aqui o autor. E esse livro é muito interessante, eu adquiri esse livro há muito tempo, há muitos anos, li mais de uma vez, mas é impressionante quando eu retomo uma leitura, principalmente para preparar um conteúdo, quanto que expande assim, a consciência em relação a essa leitura. Então, tem livros que de fato são recomendados que sejam lidos várias vezes, porque cada vez a gente vai ter uma consciência expandida diferente. E nesse livro, o autor fala que existe uma ciência para ficar rico, que é uma ciência exata, que ela é pragmática e que tudo depende, para ficar rico, depende de fazer as coisas da maneira certa. E que as pessoas que estão pobres são porque elas não sabem fazer as coisas da maneira certa. Ele fala que realmente ele considera que as pessoas sim têm que ter a riqueza financeira, o dinheiro, e que não é possível ao homem desenvolver o seu máximo potencial, viver todas as experiências, se ele não puder viver tudo aquilo que ele quiser e que o dinheiro proporciona. Então ele considera uma riqueza plena, ter sim esse dinheiro e ter formas de nutrir tanto o espírito quanto a alma, quanto o corpo e os prazeres em geral e tudo aquilo que o dinheiro também pode proporcionar. Então ele parte do princípio de que existe essa maneira de fazer as coisas certas para ficar rico e que existe uma maneira de pensar da maneira correta, da maneira certa. Ele frisa muito a importância dos pensamentos, muito. E ele deixa bem claro também, na visão dele, de que a riqueza, de que ficar rico não é uma possibilidade monopolizada por poucos. Aquelas pessoas já são ricas, milionários, herdaram, enfim, não. Que está disponível a todos, que basta aprender essa ciência que ele propõe ensinar nesse livro, que as pessoas de fato vão conseguir muito desenvolver, se fizerem o que tem que ser feito da maneira correta, pensando da maneira correta, vão conseguir enriquecer e vão poder comprovar isso, porque ele, pela experiência prática dele, pelas pessoas que ele ensinou, ele viu os resultados. É muito interessante porque ele fala da substância primordial, ele fala de uma substância amorfa, que é informe, que compõe tudo todos, que todo o universo é permeado, é composto, é pleno dessa substância. Essa substância é pensante, inteligente e existe tudo abundantemente nessa substância. E que essa substância, quando pensa em algo e se movimenta, aquilo se materializa. É bem interessante que ele coloca aqui, vou até trazer essa questão nas palavras dele. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela toma essa forma. Ou seja, ela pensa e toma aquela forma. Quando pensa em um movimento, faz esse movimento. Foi assim que todas as coisas foram criadas. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se movimenta de acordo com ele. Atendo-se à ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ela assume a forma desses corpos e os impulsiona conforme pensa. Ou seja, tudo que existe, tudo que cria, surgiu desse pensamento, dessa substância inteligente que compõe tudo, todos onde a gente está imerso, né? E que ele propõe que se a gente conseguir, de fato, eu achei isso muito interessante, essa forma como ele expressou, se a gente conseguir imprimir nossos pensamentos, um pensamento firme, nessa substância pensante, vai ser materializado. E ele fala que uma das grandes dificuldades do homem é manter o pensamento firme numa mesma coisa, numa única coisa por muito tempo. E ele conseguir de fato se conectar, né? Então eu fico pensando, me imaginando, eu me conectando com essa substância amorfa e imprimindo nela, né? O meu pensamento imbuído de certeza, pensando naquilo como real, né? De forma que aquilo se manifeste. E aí vai dar início a um movimento que vai materializar tudo aquilo.
É uma linguagem simples que ele utiliza, porém eu considero profunda. Nas entrelinhas e na leitura e releitura a gente vai absorvendo essa simples profundidade, tá? E aqui eu trouxe para vocês que ele fala assim, ó. Primeiro princípio da ciência de ficar rico. Ele fala que é importante a gente tornar esse princípio um princípio monístico, um princípio uno, e a gente acreditar com muita fé nisso de fato. A gente ler isso todos os dias e assimilando isso até que isso faça parte da gente e a gente de fato possa viver isso na nossa vida. Então eu vou ler realmente como ele fala sobre isso. Porque ele fala assim, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são criadas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços intermediários do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é idealizada pelo pensamento. Um homem é capaz de dar forma às coisas com seu pensamento. E ao imprimir esse pensamento na substância amorfa, pode fazer com que essa coisa que pensou comece a ser criada. Então, esse daqui, ele considera o primeiro princípio da ciência para ficar rico. E ele propõe que a gente absorva isso e torne isso um princípio de fé único na nossa jornada, tá? Aí, ele traz também como primeiro passo para ficar rico. Eu disse que os homens, né, homens, mulheres, enriquecem quando fazem as coisas de maneira certa. E para isso, precisam tornar-se capazes de pensar da maneira certa. O modo de um homem fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre essas coisas. Para fazer as coisas da maneira que deseja fazê-las, você terá de adquirir a habilidade de pensar da forma que você quer pensar. Esse é o primeiro passo para conseguir ficar rico. Pensar o que você quer pensar é pensar a verdade, independente das aparências. Pensar de acordo com a aparência é fácil. Pensar a verdade independente das aparências é trabalhoso, exige maior emprego de energia do que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. Não existe trabalho da qual a maioria das pessoas fuja mais do que sustentar continuamente um pensamento, como eu disse anteriormente. Esse é o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente real quando a verdade é contrária às aparências. E agora ele trouxe alguns exemplos que realmente a gente pode saber, que a gente sente isso na pele, né? Pensar em saúde. Quando se está cercado pela aparência da doença, ou pensar em riquezas. Quando se está no meio da aparência de pobreza, exige força. Mas quem quer que adquira esse poder se torna uma mente mestra. Essa pessoa é capaz de conquistar o destino, é capaz de ter o que desejar. Eu não considero os conhecimentos aqui utópicos. Eu busco confirmação dentro de mim, né? E eu considero eles muito autênticos, genuínos. E cada vez mais a gente sabe nos dias de hoje, né? Com o estudo das partículas, né, da revolução da verdadeira estrutura do átomo, de que é composto em sua grande parte de energia e que aí se colocou em xeque toda a estrutura material e o tanto que tudo é permeado de energia, muito mais do que matéria, né, e que a gente sabe que a gente, se dissolver tudo isso aqui, a gente é pura energia e é mínimo, né, o que contém de massa. Então, a gente vê que faz sentido, né? E tem também o princípio do mentalismo, o princípio hermético, que também fala, né? De que o todo é mental, né? De que existe essa totalidade pensante, né? De onde a gente vem, está, permanece e vai. Então, tudo isso vai fazendo sentido e é importante você consultar dentro de você isso, e a meditação proporciona muito isso do dissolver-se nesse universo, né? E depois retomar essa consciência individualizada e observar que existe muito além disso aqui, né? Basta fechar os olhos e se conectar com algo além do corpo e das aparências. Então, de fato, se a gente fecha os olhos e a gente se conecta com a saúde, com a riqueza,
tudo que está aqui aparentemente nesse mundo, até mesmo os conflitos que a gente vive aí, que toda a humanidade, né, como um gado sendo tocado aí, né, sendo direcionado no pensamento da coletividade, de que só existe pobreza, doença, dor, sofrimento, briga e conflito, vai fortalecendo e colocando, imbuindo, né, essa energia pensante demais disso. E quando a gente dá um passo atrás, a gente desenvolve essa mestria mesmo, né, essa mente mestra, de a gente se conectar com a verdade, que a gente sente no nosso coração, que é nosso direito, que a gente pode ir além e a gente consegue de fato firmar nesse pensamento de que eu não sei como, nem quando, nem sei de que maneira, mas eu sei que eu vou viver essa realidade e a gente consegue imprimir isso nesse todo pensante, nesse todo inteligente, nesse todo mental, de fato, o movimento acontece para que isso venha acontecer. Nossas ações também, nós, o universo movimenta, nós nos movimentamos nessa direção, né? Então, eu acho que é uma proposta bem interessante. O livro, ele é fino, ele não é grosso, mas os conhecimentos são bem assim, sabe? Que leva a gente a pensar, ó, tá vendo? Eu ia fazer um vídeo sobre ele todo, mas eu decidi desmembrar, então eu deixei esse vídeo aqui falando sobre esse primeiro princípio que ele fala, esse primeiro passo, né? E depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre os outros conteúdos, ou mais 2 se precisar, né? Mas talvez só mais um seja o suficiente, não sei ainda. Só que já fica aqui essa reflexão, porque ele deixa claro de que essa substância é inteligente, ela é abundante, ela é infinita, ela é ilimitada. E que nada vai acabar. Esse pensamento de escassez é uma escolha nossa, de olhar, colocar o olhar sobre isso, produzir mais isso, mais que as coisas vão se dissolvendo e vão se transformando e novas coisas são incessantemente produzidas, e isso é fato. Se a gente conseguir, né, se conectar com as necessidades humanas da melhor e mais elevada maneira, com o fluxo da natureza, com o fluxo do universo todo, a gente é capaz de gerar abundância, de agregar valor na nossa vida, na vida das pessoas e de entender que de fato a gente pode muita coisa, que nós temos poderes aí que a gente ainda desconhece, eu acredito muito nisso, mas que é possível ir desenvolvendo isso com prática, com consciência, com presença, passo a passo, dia a dia. Então fica aí para vocês essa reflexão sobre esse livro incrível e em breve, futuramente, eu trago aí a continuação desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscreva aqui no canal. Se quiser deixar aí alguma dica, comentário, qualquer coisa, falar o que vocês pensam sobre esse livro, quem já leu, deixa aqui que eu gosto muito de conversar com vocês a respeito dos conteúdos do vídeo. E as curtidas e comentários ajudam muito o crescimento do canal. Então, gratidão a todos vocês e até o próximo vídeo.